Olá, paz do Senhor. Eu me chamo Normando Lagos da Silva Júnior, sou um dos filhos do pastor Normando, e hoje eu estou aqui para relatar um pouco as batalhas que meu pai enfrentou ao longo dos últimos anos. Bem, tudo começa ali no ano de 2013, quando meu pai enfrenta o seu primeiro grande desafio na área da saúde. Meu pai começa a ter mal-estar, e meu pai começa a sentir fortes dores na região do estômago, próximo ao estômago. Não se sentir bem, muitas dores, ele passa pelo médico, e aí já um pouco debilitado, meu pai vai para São Paulo, ali ele descobre que ele está com uma inflamação, uma pedra na vesícula, e ali meu pai faz uma série de exames para que seja dada continuidade e decida-se, portanto, o que seria feito. Optado pelo procedimento cirúrgico da retirada da vesícula, situação atípica, porque a vesícula já estava se acoplando ao fígado, e isso estava complicando ainda mais a situação. Mas enfim, meu pai procedeu com a cirurgia, foi um sucesso, graças a Deus, e essa foi a primeira batalha que meu pai enfrentou. Em seguida, já no ano de 2018, aproveitamos o período de férias da minha irmã para fazermos uma viagem para Campos do Jordão, a passeio. Isso em janeiro de 2018. Ocorre que meu pai perdeu suas duas irmãs, então nós precisamos retornar à nossa cidade antes do previsto. Só que acontece que no retorno para casa, na cidade de Itapetininga, meu pai começa a sentir fortes dores e um desconforto. A gente para, portanto, então na cidade de Itapetininga, meu pai procura o pronto atendimento daquela cidade, ele é atendido, os exames não detectam nada, meu pai toma alguns medicamentos calmantes, é liberado, a gente se hospeda naquela cidade para no dia seguinte continuar a viagem. No dia seguinte meu pai acorda bem, aparentemente, a gente então segue viagem com destino à cidade de Itaberá, fazer uma visita ao nosso amigo pastor Francisco, que reside naquele município. A gente para na cidade, portanto, na casa dele, e no horário mais ou menos ali do almoço, meu pai volta a sentir os mesmos desconfortos, as mesmas dores, um cansaço excessivo, dores nas costas, dores no peito. Então a gente vai até o hospital de Itaberá. Ali o médico constata que meu pai estava infartando. Naquele momento o médico diz que ele necessitava ser transferido e eles estavam esperando alguma vaga, nos municípios maiores, onde houvesse vagas. É aí que o capitão Lima, PM da cidade de Tararé, entra em contato com a Polícia Militar de São Paulo e solicita, portanto, apoio com o helicóptero Águia da Polícia Militar, um helicóptero do tipo UTI, que é deslocado da cidade de São Paulo para resgatar meu pai e levá-lo até o hospital em São Paulo. Ali no hospital da capital, meu pai procede com uma cirurgia, Primeiro ele faz um cateterismo, é colocado em seu coração, na veia que estava entupida, um stent, que é uma molinha para abrir ali e circular o sangue do coração normalmente. Então meu pai faz uma cirurgia do coração e essa é a segunda batalha que ele enfrenta. Já no ano de 2020, a partir do ano de 2020, o meu pai começa o tratamento para a retirada de um câncer de pele localizado no seu nariz. Também, graças a Deus, ele faz essa cirurgia, corre tudo bem ali na cidade já de Jaú. E logo em seguida, já no final ali de 2021, início de 2022, meu pai começa então a fazer novos exames. Constata-se que ele está com um câncer de próstata. Meu pai faz exames complementares, mais específicos, para que seja iniciado então um novo tratamento. Ocorre que meu pai faz todos os exames, o doutor informa e iria se iniciar o tratamento para combater esse câncer de próstata, só que o doutor solicita alguns exames bem detalhados, entre eles um exame de cintilografia óssea, que se trata de um exame bem específico, que visualiza, portanto, todos os problemas de saúde que meu pai poderia, todos os tipos de cirurgia que o meu pai fez, por exemplo, esse exame detectava. Esse exame tinha o objetivo de verificar se esse câncer de próstata não tinha se espalhado e não tinha se tornado uma metástase. Graças a Deus, não foi o caso. Entretanto, esses exames detectaram um problema um pouco mais grave naquele momento. Meu pai estava com um aneurisma na veia aorta, localizado na altura do abdômen. Portanto, um aneurisma abdominal. E o seu tamanho ultrapassava 3 vezes o aceitável. Ou seja, 3 vezes o tamanho que o aneurisma poderia ter para ser tratado sem
a intervenção cirúrgica. Então o médico ele paralisa com tudo e ele diz para o meu pai, olha, seu Normando, o senhor não vai poder iniciar o seu tratamento de próstata, o senhor vai precisar retornar e buscar atendimento médico para que o senhor possa então tratar do seu aneurisma primeiro. Então meu pai vai para a cidade de São Paulo, no Complexo Hospitalar Padre Bento, através do auxílio do nosso amigo irmão Márcio Pontes, muito amigo do meu pai, amigo da minha família, indica para o meu pai ali e direciona ele até o hospital na cidade de Guarulhos. Ali meu pai faz mais os exames complementares agora, voltados para esse aneurisma que ele descobriu. Ali o doutor reafirma que a situação em relação ao aneurisma é uma situação delicada, é uma situação grave, porque o aneurisma de fato estava grande. Para quem não sabe do que se trata um aneurisma, o doutor explicou e eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples e didática. O aneurisma ele é como se fosse uma bexiga. Então, o que acontece? Ele vai enchendo como se fosse uma bexiga, como se fosse um balão. O grande perigo, o grande problema é que esse aneurisma ele pode se romper e aí é como um cano de sangue estourado dentro do seu corpo, esvaindo sangue. Esse era o grande perigo naquele momento. O doutor explicou que qualquer tipo de força que o pai pudesse fazer naquele momento poderia romper o aneurisma. Então, era uma questão de que não se sabia precisar até quando mais o aneurisma aguentaria, né? Até quando mais ele aumentaria, né, de tamanho, ele, né, dilataria mais. Então era uma situação muito difícil de ser precisada. Quanto tempo mais o meu pai tinha para evitar que o pior acontecesse. Então o médico disse que a cirurgia dependeria da condição física do meu pai. Uma condição física aceitável, ele poderia proceder com a cirurgia, ainda assim com alguns riscos. Graças a Deus, meu pai, apesar de todos os problemas, sempre teve uma condição física boa, devido, claro, primeiramente a Deus, mas também levando em conta que ele sempre cuidou muito da saúde dele, desde sempre, era uma pessoa que sempre praticou exercícios devido à sua profissão, enfim. O médico disse que então ele poderia proceder com a cirurgia. Ele apontou que haveria certos riscos, porque há pessoas que fazem a cirurgia de aneurisma e ficam paraplégicas, há pessoas que nem mesmo saem da mesa de cirurgia, então apesar de tudo, era uma cirurgia complexa, de porte médio e, obviamente, delicada por conta do seu tipo, né? Mas, mesmo assim, meu pai procede com a cirurgia, então ele vai para a cidade de São Paulo e ali na Santa Casa de São Paulo faz a cirurgia em 2 etapas, sendo a primeira etapa uma embolização, que é um procedimento que se trata de cortar o fluxo sanguíneo do aneurisma. O aneurisma, como eu falei para vocês, é como se fosse uma bexiga. Portanto, aquelas bordas, aquelas saliências, né, próprias do aneurisma, elas são, o fluxo sanguíneo ali é cortado, as veias são cortadas naquele excesso, justamente para o aneurisma não continuar se expandindo. E essa é a primeira etapa da cirurgia. Já na segunda etapa, o processo é portanto, da inserção. O meu pai tem uma prótese na veia aorta, na altura do abdômen. E a situação do meu pai, como vocês podem ver na imagem, o aneurisma do meu pai ele era um pouco mais complexo do que o normal. Não, o aneurisma ele já não é algo simples. Mas a situação do meu pai era complexa porque era um aneurisma que estava pegando tanto a parte da veia aorta quanto as veias ilíacas, chamadas ilíacas, que são essas veias que vão em sentido, né, em direção às pernas. Então, como vocês podem ver aí na imagem, forma-se uma espécie de uma bifurcação e entre a veia aorta e as veias ilíacas há todo o aneurisma pegando as 3 veias, né? Então, também uma prótese que não é das mais simples de serem produzidas. E naquele momento que o meu pai ia fazer a cirurgia, que era ali por volta de setembro, outubro, mais ou menos, acho que por volta de outubro, mais ou menos, do ano de 2022, então, o Hospital da Santa Casa de São Paulo é um hospital que depende da doação de próteses, etc. E naquele momento, o hospital não contava com uma prótese do tipo, mas graças a Deus, não demorou tantos dias para que meu pai, né, recebesse a doação. Então, a segunda etapa da cirurgia foi concluída com sucesso. Foram horas, eu acredito que cerca ali de 3 ou 4 horas de cirurgia. Meu pai saiu de lá numa maca, no oxigênio, foi diretamente para a UTI. E ali na UTI, meu pai levou cerca de 3 dias, mais ou menos, para conseguir movimentar os seus pés, movimentar as suas pernas. Mas graças a Deus, meu pai passou por mais essa, foi para sua casa, voltou aos poucos a recuperar os seus movimentos e a andar novamente.
Hoje ele tem um tipo de sequela devido ao tipo de cirurgia que foi feita. Meu pai fez uma cirurgia, como eu falei para vocês, em que há essa redução no fluxo sanguíneo, uma redução, onde hoje ele tem certa dificuldade para andar, entretanto ele anda, e também as pernas são um pouco amortecidas devido a essa cirurgia. Enfim, mas essa foi mais uma batalha que meu pai, com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus, venceu. Então nós retornamos para a cidade de Jaú, depois que meu pai se recuperou, e mais ou menos ali no início do ano de 2023, meu pai concluiu todos os exames da próstata, retornou para a cidade de Jaú, foi marcada suas sessões de radioterapia. A gente passou então praticamente a morar na cidade de Jaú. Nós ficamos cerca de 2 meses e meio ali na cidade de Jaú. Nós chegamos em Jaú mais ou menos no início de maio e saímos de lá no início de julho, salvo engano no dia 3 ou 4 de julho. Mais ou menos nesse período foi o término ali das radioterapias. E ali a gente ficou na cidade de Jaú. Eu preciso destacar que a gente foi muito bem acolhido por aquelas pessoas, tanto do hospital, quanto os vizinhos que a gente conheceu, morou ali muito próximo, como também das pessoas da igreja ali, da Assembleia de Deus. Ali era o ministério do Ipiranga, em Jaú. Nós fomos muito bem recebidos por aquelas pessoas, a quem eu também quero destacar aqui a minha gratidão. Claro, nós temos diversas pessoas a agradecer ao longo de todas as histórias. O seu tratamento se baseou em radioterapia, em uma injeção chamada hormonioterapia. E, portanto, esses 2 procedimentos foram ali executados durante aquele período, sendo que as injeções de hormonioterapia, meu pai continuou a tomá-las até o início desse ano. Graças a Deus ele já foi liberado, não precisa mais dar continuidade a esse tratamento. Se Deus quiser, ainda esse ano já não vai mais precisar ir para a cidade de Jaú, praticamente liberado. Enfim, mas essa foi mais uma batalha, também, com a graça de Deus, foi vencida. Hoje o PSA do meu pai, ele é 0,0 alguma coisa. Quando meu pai foi para a cidade de Jaú, o exame de PSA, que é o exame de sangue, feito para medir, né, o tamanho da próstata, estava cerca de 25, 27. E graças a Deus, após as radioterapias, após todo o tratamento que ele fez, a cada 3 meses que ele fazia a hormonioterapia, cada vez diminuía mais o tamanho, né, da próstata, do PSA. Cada vez os números eram menores, mais baixos, e iam zerando, até chegar hoje ao 0,0001. E ainda na cidade de Jaú, enquanto meu pai fazia sessões de rádio, meu pai sofreu uma suspeita de obstrução intestinal. Então ele fez uma cirurgia rápida ali, às pressas. Graças a Deus não tinha absolutamente nada, mas ele também precisou fazer essa cirurgia, fazer esse corte, fazer essa recuperação enquanto ele estava fazendo as sessões de rádio. Foi mais um desafio dentro de outro desafio, mas graças a Deus tudo correu bem. Passados alguns anos, já agora no final do ano de 2024, ali por volta de setembro, mais ou menos, surgiram algumas manchas bem vermelhas, como vocês podem ver nas imagens aí, nas pernas do meu pai. Bem, a gente ficou um pouco preocupado, afinal, meu pai tinha um histórico do aneurisma, nós ficamos preocupados, com medo de ter alguma coisa a ver com as veias. Então nós levamos, para resumir, nós levamos meu pai ao hospital, levamos para alguns especialistas, e eles desconfiavam que talvez pudesse ser, sabe, alguma coisa, mas eles não sabiam direito, e a todo tempo eles perguntavam para o meu pai: seu Normando, o senhor não teve febre? Seu Normando, o senhor não teve dor de cabeça? O senhor não teve vômito? Não teve nenhum outro sintoma? É só essas manchas? E meu pai reafirmava: não, só tive essas manchas, não estou me sentindo bem, não estou tendo mais nada além disso. E aí os médicos, eles não conseguiam diagnosticar o que era, porque de fato era complexo. Meu pai não estava apresentando nenhum sintoma além das manchas, então os médicos pensavam que talvez pudesse ser uma alergia. Os médicos chegaram a imaginar que podia ser uma vasculite. Então meu pai é diagnosticado com vasculite num primeiro momento, é transferido para o posto do nosso bairro. Chegando no posto do bairro, ele é atendido por um médico que olha para as suas manchas na pele, ali principalmente na região das pernas e dos pés, e identifica de forma quase que imediata que aquilo não se tratava de uma vasculite, e sim de uma dengue hemorrágica, que é mais uma batalha que meu pai veio enfrentar. E o médico só não internou meu pai porque, segundo ele, já estava numa fase final, e as plaquetas do meu pai, graças a Deus, elas não estavam tão baixas, mas não estavam dentro do ideal, mas não estavam tão abaixo do ideal.
O doutor descarta internar meu pai, diz que ele está super bem, de fato ele não teve nenhum outro tipo de sintoma mesmo, como eu disse. E aí ele retorna para casa, graças a Deus, as manchas, né, desaparecem com o tempo. Pouco tempo depois, mais ou menos ali por volta de novembro, meu pai enfrenta então mais um problema de saúde, esse último desafio que a gente enfrentou, né? O que acontece? Ali no final de outubro, mais ou menos, meu pai começa a apresentar alguns sintomas que lembravam AVC. A gente ficou preocupado porque meu pai sentava-se numa cadeira ou sentava-se na cama e ele começava a pender principalmente para o lado esquerdo do corpo. Meu pai não conseguia se levantar de uma cadeira, ele tinha dificuldades para se levantar de uma cadeira sozinho, ele tinha dificuldade para vestir um calçado sozinho, ele tinha dificuldade para mexer as pernas, ele estava apresentando alguma confusão mental. Eu saía na rua com meu pai e ele não se lembrava em que rua que a gente estava, perguntava para mim, que rua que nós estamos? Isso tudo começou a me trazer muita preocupação em todos nós, porque meu pai começou a apresentar sintomas que lembravam claramente um AVC. Então, nós levamos meu pai no Hospital da Santa Casa de Tararé. Ali meu pai imediatamente foi atendido. Ali meu pai é diagnosticado com um coágulo no cérebro. Mais um grande desafio, né, que meu pai viria a enfrentar. Graças a Deus foi rapidamente transferido para a Santa Casa de Itapeva, onde ele poderia, portanto, fazer uma cirurgia mais complexa. E graças a Deus, no dia seguinte, né, logo após a cirurgia, ele já estava outra pessoa. A sua memória já tinha sido restabelecida, os seus movimentos já tinham sido restabelecidos e graças a Deus tudo correu bem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos hoje como motivo de gratidão, para honrar a Deus, as bênçãos que Ele proporcionou na vida do meu pai ao longo de todo esse tempo. Então, todos os dias era um dia de agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que meu pai estava tendo, por todas as bênçãos. E hoje nós estamos aqui nessa noite maravilhosa. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão presentes, porque todos vocês são parte dessas vitórias. Porque enquanto meu pai enfrentou todos esses problemas, tinha alguém orando pela gente, ali em constante oração pelas nossas vidas. Eu quero agradecer muito a vida de todos vocês, quero agradecer a nossa igreja, a Assembleia de Deus de Tararé, também todos os irmãos de outras denominações, e amigos e familiares, todas as pessoas que oraram por nós, todas essas batalhas, em todos esses momentos difíceis que nós passamos. Estamos aqui para agradecer e louvar a Deus, porque meu pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, está chegando aí os seus 80 anos de vida. Muito obrigado. Como agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar